que apoiam os serviços de convivência familiar e comunitária, os serviços de acolhimento institucional, precisam começar a exercitar, né, essa responsabilização do Estado e entrar com essas ações de fato, porque a gente precisa sair desse sentimento angustiante que nós temos de que somos responsáveis, né, todos responsáveis, mas a gente precisa passar para uma responsabilidade que avance para a garantia dos direitos, ou pelo menos para a promoção desse indivíduo que foi violado, que teve seus direitos violados. E eu penso que dessa forma a gente vai começar a avançar com esses exercícios. Não sei como é que o Judiciário vai se posicionar, não sei como é que o Ministério Público vai se posicionar, mas eu penso que a gente precisa avançar nesse sentido. Em termos da questão da responsabilidade, eu queria chamar a atenção, não só dos acadêmicos, mas também dos advogados, como a gente institucionalmente, como advogado, né, sem falar do 0800 que a gente deve ter no escritório para fazer esse tipo de trabalho, todo mundo deve, no seu planejamento estratégico, fazer lá um planejamento de fazer seu número X de processo, mas a OAB se organizar no sentido de estar fazendo esse tipo de trabalho, os escritórios modelos nas universidades para fazer essa capacitação, e a academia, não só a eletiva de direito da criança, mas de que forma esses alunos de direito da criança podem estar efetivamente participando como voluntários de projetos que os tornam conscientes da sua responsabilidade como os futuros responsáveis nesse país. A nossa geração está saindo e está deixando aí para vocês uma bomba que vai explodir, que está para explodir há muito tempo, mas a gente sabe que não vai durar muito. Então, qual é o nosso papel? Cada um no seu. Eu, como advogada, no meu dia a dia de trabalho, mas também como membro da OAB, um posto avançado, proteção integral, estimulando os advogados no trabalho voluntário, e como academia, vamos desenvolver projetos, estudos que possam contribuir para que amanhã, na minha tese, no meu projeto de monografia, eu possa estar desenvolvendo as deficiências do sistema de atendimento, de que forma os pais os adotantes podem ser preparados, de que forma as crianças podem estar sendo preparadas para a adoção e também para a não adoção. Eu acho que tanto os técnicos como a academia têm essa responsabilidade também. Muito obrigada. Eu vou. A minha primeira fala sobre a responsabilização, eu já cheguei no final. Eu concordo plenamente com a Luísa, não é? É muito fácil a gente responsabilizar os agentes públicos por suas falhas funcionais, não há dúvida nenhuma. Luísa, eu fui um dos autores, eu fui um dos idealizadores lá no CNJ das audiências concentradas, que eu acho uma coisa super importante. O problema que me angustia, Luísa, é quando a gente falha muito, não é? Mas quando todos cumprem o seu papel e o menino fica. Você entendeu? Quer dizer, tudo foi feito, mas aquele menino é um menino negro, é um menino que já está com seus 10 anos de idade, que tem irmãos nas costas e que talvez tenha alguma deficiência, não é? Ele vai ficar, apesar da gente, no caso dele, a gente ter acertado, feito tudo o que a gente podia fazer, não falhamos, e ele vai ficar mesmo assim, Luísa, né? Quem que a gente vai responsabilizar, a não ser nós mesmos como sociedade, essa sociedade absolutamente amorfa, né? Que cheia de preconceitos,
deixa que um menino desse permaneça por tempo indeterminado numa instituição, né? Quer dizer, aí que está, né? Daí não é complicado a responsabilização efetiva. Eu simplesmente fazendo uma leitura dessas várias intervenções aqui, eu acho que nós respondemos à altura, quer dizer, a questão da responsabilização. Podemos avançar até um pouco mais. Eu acho que o desembargador Malheiros, quando ele diz que o poder público, em última instância, é o responsável na sua primeira manifestação, ele na primeira manifestação, o desembargador e o poder público deve responder, é claro. O Sérgio diz que a responsabilidade é da sociedade, do Estado, da família, enfim, é uma responsabilidade, tem vários participantes aí nessa responsabilização. Finalmente, nós tivemos a intervenção da Luísa, que foi muito contundente, dizendo do trabalho e da responsabilidade do Ministério Público. Ele deve agir e atuar diretamente, entendeu? Finalmente, a Tânia, a professora Tânia, diz que essa responsabilidade do Ministério Público, ela pode ser compartilhada por outros atores do mundo jurídico, como os advogados, a própria OAB, o papel dela, indiscutivelmente, essa responsabilização existe e pode ser, vamos dizer assim, pode ser fruto dessa integração de iniciativas. E, finalmente, o desembargador Malheiros volta, porque o tema, de fato, nos toca profundamente, ele volta e diz que, mesmo responsabilizando tudo, tem algumas situações de injustiça que serão muito dificilmente reparadas. Eu acho que tem. A minha conclusão é que, de fato, eu acho que a responsabilidade é desse conjunto de instituições e de atores, mas tem uma responsabilidade inicial aí, que eu acho que, pelo protagonismo, pela atribuição que a Constituição lhe deu, essa instituição é o responsável por iniciar esse trabalho, que é o Ministério Público. O Ministério Público é uma organização que hoje detém, talvez, os melhores conhecimentos e o melhor aparelhamento técnico e profissional desse país. É uma carreira muito organizada e o Ministério Público tem feito trabalhos relevantes. Então, essa é mais uma tarefa que o Ministério Público deve tomar a iniciativa, ir atrás, sem prejuízo dessas outras participações. Mas, por que o Ministério Público deve ir atrás? Porque ele já foi em situações não tão dramáticas como essa, mas em situações terríveis. Existe. E eu vou lembrar uma situação aqui, são as creches no Brasil. Creche no Brasil é uma vergonha, principalmente numa cidade muito pobre economicamente, que nós habitamos, não é, doutor Malheiros, que chama-se São Paulo. São Paulo tem apenas 140 mil, segundo a estatística oficial da Prefeitura, na cidade de São Paulo, eu não estou falando da grande São Paulo, 140 mil, em torno de 140 crianças que deveriam estar na creche e não estão, entendeu? Vocês podem falar, mas o que isso tem a ver com a adoção? Tem, no final até chega lá, mas, em especial, o que eu quero dizer aqui, fazer uma analogia com esse trabalho feito pelo Ministério Público. O Ministério Público vem numa luta feroz, entendeu? Ganhando todas as ações, na primeira, na segunda instância e ganhando, inclusive, levando agora para uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, essa questão da creche, obrigar a ter políticas públicas adequadas, em última instância, claro, exatamente, o desembargador Malheiros tem razão, são situações da vida, dramas que são irreparáveis, mas tem dramas reparáveis. E esse é que nós precisamos ir atrás. Eu acredito que esse trabalho é um trabalho que deve começar pelo Ministério Público, com analogia. Hoje existe uma articulação muito forte para essa questão da creche. Eu acho que essa questão das dificuldades na nossa área, na área da adoção, também devem ser contempladas numa estratégia ampla, sistemática e perseverante em busca dos direitos dessas crianças adotáveis ou mesmo as inadotáveis. Com essas palavras, então, eu encerro o nosso trabalho aqui formalmente
Sem uma última, mas não deixando atrás, uma última observação, que após o evento os debatedores entregarão um documento com suas impressões sobre as polêmicas geradas nos moldes das regras da comissão científica do encontro. Finalizo agradecendo a confiança da Fabiana Gadelha, da equipe Aconchego, que aqui está, que eu peço uma salva de palmas pelo evento, que é muito. E também para a Romênia Macedo, que é a coordenadora pedagógica, que foi incansável na busca da gente ter um dos melhores momentos aqui, aproveitar ao máximo esse conjunto de profissionais que são não só grandes atores jurídicos, mas também são militantes da causa da criança e do adolescente. Encerro por aqui.